Oi, amiga. Oi, amiga. Tô te ligando porque hoje o Lula abre a cúpula de líderes da Conferência do Clima, a COP30. Isso 2 semanas depois, né, do IBAMA autorizar a perfuração para pesquisa de petróleo no Foz da Amazonas. Mas primeiro vamos se apresentar. Eu sou Carol Pires E eu sou Marina Dias. e esse é o E Duas esse e é o Duas Tanto. e Tanto. Vamos começar. Eu sei que você tem apuração. Você vai para a COP! Eu vou pra COP. Então você tem apuração e vamos começar falando da COP, depois a gente expõe as contradições do discurso ambiental do Lula e aí eu que vou querer falar, hablar. Perfeito. Vai. Perfeito. Amiga, é isso. A COP começa agora em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Como diria Joelma do Hoje eu tô com tosse de Calypso. cachorro, não me faz rir. Bom, então vamos lá. Só para explicar para quem não sabe, dias 6 e 7 de novembro, os líderes de vários e vários países do mundo vão falar na Conferência do Clima, a COP30, em Belém. O Lula vai abrir essa COP, claro, porque é no Brasil, e a gente está esperando que depois dele até 130 países participem de alguma forma nesses 2 dias, com falas, exposições, enfim, sobre o que eles acham que é preciso ser feito para combater a crise do clima que está aí. E aí, depois disso, entre os dias 10 e 21 de novembro, começam as negociações entre os países para entender o que é possível fazer para combater a crise do clima. Amiga, é muito simbólico que a cúpula que vai debater a crise do clima no mundo seja realizada pela primeira vez na Amazônia. Mas isso também chama atenção para diversos problemas que a gente vai discutir aqui nesta ligação do Duas e Tanto. Mas eu queria começar falando um pouco do cenário geral, que é catastrófico, né? Do cenário geral do planeta Terra, depois dos objetivos do governo brasileiro com essa COP e, por fim, a gente entra nas contradições que essa cúpula na Amazônia vai escancarar para a gente. Então, vamos lá. O cenário hoje, amiga, ele é sombrio, né? Segundo o relatório da ONU, que foi divulgado nessa semana, às vésperas da COP, o planeta vai ultrapassar 1,5 graus Celsius de aquecimento global, que era o era a meta. limite traçado pelo Meta Acordo não, de né? Paris. Limite. Isso. Era o limite traçado pelo Acordo de Paris em 2015. Ou seja, 10 anos depois, não conseguimos. Então, muito provavelmente, a gente vai esquentar mais do que aquilo que tinha sido acordado pelos países há 10 anos, porque ninguém fez muito a sua parte, principalmente os países ricos, que são os maiores responsáveis de longe pela emissão de gases do efeito estufa e não fizeram muita coisa em direção à transição energética. Então, E aí, para celebrar, a gente vai explorar petróleo na Amazonas, mas vou me segurar porque eu vou deixar para falar. Mas calma, amiga, que isso é o Brasil, um país em desenvolvimento. Estou falando dos países ricos, né? Então, a COP no Brasil, ela começa no meio disso. E aí, vamos aos objetivos do governo brasileiro para essa cúpula, que são objetivos, digamos assim, mais modestos, justamente por causa desse cenário global tão adverso. A primeira coisa é, os Estados Unidos não vão participar da COP. O presidente Trump é negacionista do clima, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, ele é contra a transição energética e ele vai na contramão de tudo, querendo continuar investindo em petróleo, gás, carvão, que são os grandes vilões do meio ambiente. Ele não vem e ele não vai mandar ninguém na da delegação americana. E aí eu conversei com diplomatas brasileiros, amiga, que disseram, ótimo. Porque se viesse algum americano, que a gente sabe já que o Trump não viria, mas se viesse alguém da delegação, seria perigoso eles tentarem bloquear o pouco que a gente vai conseguir nessa COP. Então, o governo brasileiro celebrou o Trump não vir, apesar do Lula ter convidado o Trump oficialmente. O governo brasileiro celebrou que não vem ninguém. Vou convidar por educação para educação. que não venha. Exato, quem nunca fez convidar isso? quem todos fazemos, né? Então, assim, sem o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, e o segundo maior poluente, os Estados Unidos só não poluem mais que a China, o Xi Jinping também não vem, mas vai mandar a delegação, né? A COP vai ficar
esvaziada, obviamente. Então, amiga, o que eu quero falar de mais importante aqui é: ninguém no governo brasileiro espera conseguir grandes acordos, novas metas, novos compromissos, muito menos novos grandes investimentos para enfrentar a crise do clima, sabe? A COP vai entregar o quê? Esses diplomatas e integrantes do governo Lula com quem eu estou conversando, que são responsáveis pelas negociações da COP, eles estão todos pessimistas, né? E eles estão dizendo que vai ser uma COP da implementação e não uma COP da decisão. E o que isso Implementação significa? do quê? Então, que ninguém vai anunciar nada de muito novo, mas eles precisam embicar a discussão para como colocar em prática, ou seja, como implementar o que já foi decidido há 10 anos com o Acordo de Paris. Porque as pessoas não estão fazendo, né? Então, o presidente Lula está sendo orientado por esses assessores a fazer um discurso nesse sentido. O Lula diria, eu vou abordar 2 pontos aqui. Um, financiamento. A gente precisa de financiamento. Os países ricos precisam pagar para ajudar os mais pobres, até porque foram os ricos os principais responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa nos últimos centenas de anos, né? Correto. E 2, no cumprimento das obrigações básicas já existentes. Porque nisso, e a gente vai falar da Foz do Amazonas, mas nisso o Brasil dá bom exemplo, porque o Brasil apresentou o NDC antes do prazo. O que é o NDC? São as metas e planos para cumprir os compromissos do Acordo de Paris. O Brasil diminuiu o desmatamento na Amazônia a níveis recordes durante esse 3º governo Lula, e o Brasil também colocou a meta de desmatamento zero até 2030, que é uma meta bastante arrojada. Mas os ambientalistas dizem o quê? Que são metas antigas. Desmatamento, essas coisas na Amazônia são importantes, mas o Brasil vinha fazendo, exceto durante o governo Bolsonaro, né? Então, enfim, é mais ou menos por aí. E aí a única novidade da COP seria esse Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, já amo esse nome, que é a única coisa nova dessa COP, que seria um fundo de financiamento, né? Então não é uma doação, é um financiamento, governos, mas também empresários, iniciativa privada podem colocar dinheiro nesse fundo para que os países que preservem suas florestas tropicais, como o Brasil no caso da Amazônia, sejam pagos por isso, né? E aí o Lula está esperando anúncio da China e de países europeus para esse fundo, que seria, então, a maior inovação da COP, né? Seria a maior conquista da COP se esse fundo der certo. E aí a gente pode entrar nas contradições, amiga, porque como os países mais pobres em desenvolvimento, como o Brasil, atuam para enfrentar a crise do clima, para fazer a transição energética, quando eles ainda têm problemas básicos para resolver de infraestrutura, pobreza, desigualdade, e aí começam a fazer coisas como explorar petróleo ou querer explorar petróleo na Foz do Amazonas, como o IBAMA autorizou a Petrobras a fazer há 20 dias da COP. Valendo, pode falar. Agora eu hablo. Não, só fazer um comentário que é verdade, os países ricos foram os que mais poluíram e estragaram o planeta. E estão certíssimos, assim, de ter que criar um fundo de financiamento para preservação ambiental. Acho que foi na COP de 2022, a Mia Mottley, primeira-ministra de Barbados, foi inclusive a estrela da COP, porque ela conseguiu virar o storytelling, vou dizer assim, né? Que é, queridos, não é que vocês têm que ajudar, não é doação, é uma dívida moral que vocês têm com os países do Caribe, da África, da América do Sul. Então, super concordo. Eu queria antes, amiga, quase que fazer um glossário para as pessoas entenderem o que é essa exploração de petróleo, o que seria essa exploração de petróleo no Foz do Amazonas. Porque no noticiário sempre fala assim, exploração de petróleo na margem equatorial do Foz do Amazonas, e aí se afasta, né? Porque que porra é essa? O que é isso? Eu falo a que é Foz, isso, né? Você fala o Foz? Como será que é? A Foz. Eu falei o A Foz. Foz. Você tem falado durante todo o nosso telefonema. E aí você O não me Foz. corrigiu. Deixei, né? Desculpa. O Eu sempre Foz. acho que você, eu sempre acho que você tá certa, amiga. Eu jamais vou te corrigir.
Mas eu acho que é a amiga, Foz, né? é a A Foz, é a Foz. Foz. Me corrija, por favor, você está me deixando Tá. passar vergonha. É, Então, eles querem explorar petróleo na bacia sedimentar da margem equatorial brasileira. Bacia sedimentar é fundo do mar. E Uhum. margem equatorial porque é a costa do Brasil perto da linha do Equador, naquela faixa que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, então é ali. E fica em alto mar, entre 150 a 300 quilômetros fora da costa, né? Mas isso, de qualquer forma, seria expandir uma nova fronteira petrolífera do Brasil, porque hoje a gente não tem exploração de petróleo ali, mas eles acham que tem, porque a geografia desse fundo do mar é muito parecido com partes da costa africana, onde hoje tem exploração de óleo e gás. Então é por isso que eles querem perfurar para estudar se tem mesmo, e aí sim perfurar para extrair petróleo. Isso é a primeira coisa. O que, que tem nessa margem, né? Tem vários ecossistemas muito delicados e ainda nem devidamente estudados pela ciência. Então, a gente tem os manguezais, que é, né, também uma identidade geográfica cultural ali daquela região. E aí os manguezais, amiga, eles funcionam como uma espécie de berçário da vida marinha, porque é ali onde os peixes, caranguejos, camarões vão depositar as ovas, então ali é o berçáriozinho. É um tipo de filtro natural, né? Porque segura sedimento, poluente, protege ali a costa da erosão e é um grande captador de carbono, além de ser a área de sustento, né, da população ribeirinha, das comunidades tradicionais, indígenas, que fazem uma exploração sustentável dos manguezais. O outro ecossistema muito importante que tem ali são os grandes paredões de corais. E é curioso porque é a primeira vez que eles encontram corais tão grandes numa região tão escura e profunda. Então, isso ainda não está estudado. O que tem de diferente ali que eles conseguiram se preservar, florescer, conseguiram se criar ali. Só que não existe nem pesquisa científica o suficiente para a gente entender o impacto que teria destruir esses ecossistemas. Porque a gente sabe que no caso de um vazamento é quase incontrolável. Então, o que o IBAMA tenta fazer quando autoriza é colocar ali medidas de contenção. O que, é que você faria? Né? Mudaria a vida marinha para um lugar, moveria ela, mas não, a gente sabe que não controla. Isso é um tipo de coisa que depois leva 10 anos para você limpar. E justamente aí vou cair no aquecimento global, nesse momento em que você está destruindo ali o ecossistema, num cenário de aumento da temperatura global. Porque daí um outro conceito que as pessoas talvez não conheçam é o que a gente chama de ponto de não retorno, que é esse cálculo dos cientistas de que hoje a Amazônia, isso é uma informação, hoje a Amazônia ela se autorregenera, que ela é uma floresta úmida, então ela consegue, vou dizer, produzir a própria chuva, então ela é autossustentável. Se a gente passar de 20% do desmatamento da Amazônia, hoje a gente está em 17%, e a gente chegar a 2 graus de aumento da temperatura global, e você disse que a gente bateu 1,5, nessas condições de desmatamento e aumento da temperatura global, a Amazônia não consegue mais se autorregenerar. E aquilo ali pode virar uma savana. Então a gente está ali, entende? Então eu entendo o discurso do os ricos exploraram e agora é a nossa vez, ainda temos questões sociais para resolver, concordo. Mas tem que ser explorando combustíveis fósseis, porque assim, a Petrobras está virando protagonista da expansão fóssil, ou seja, da não transição energética, entende? Então, você falou agora, eu nem sabia disso, que então a COP não vai decidir nada, vai ver como implementar. Aí, para celebrar isso, a gente vai implementar uma coisa que vai, inclusive, contra o discurso do Lula, porque daí eu vou... Desculpa, eu fico fazendo assim, né? Eu voltei lá nas promessas de campanha do Lula, escritinho, tá? Irá combater o desmatamento ilegal e conservar todos os biomas, cumprirá as metas climáticas do Acordo de Paris, assinado há 10 anos, garantirá a transição energética com o governo federal como protagonista.
Incentivará o corte de emissões de gases de efeito estufa, sustentabilidade das atividades produtivas e redução do desmatamento na Amazônia. Desmatamento, ok. Afirmou que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do próximo governo e reforçou, aí eu vou abrir aspas para Luiz. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação dos nossos biomas até 2030, da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram ao assinar a Declaração de Líderes de Glasgow sobre florestas. Aí agora eu vou ler o que Luiz falou essa semana. Inácio Aspas. Lula da Silva, Luiz, né? Eu não quero ser líder ambiental, nunca reivindiquei. Quero fazer as coisas que os especialistas do meu governo, as pessoas de minha confiança, dizem que tem que fazer. Seria incoerente se eu, em um ato de irresponsabilidade, dissesse que não vamos mais usar petróleo, porque não sobreviveríamos sem isso. E poucos países estão mais próximos do que nós de sobreviver sem isso. Eu não preciso comentar, né? Assim. Não, mas eu quero. Fala. As pessoas que estão falando com ele, né, essas pessoas com quem ele está dizendo que do governo que ele confia, eu conversei com essas pessoas também. E é claro que eles dizem que o momento dessa autorização do IBAMA para a perfuração da Foz do Amazonas para pesquisa foi terrível, que é um timing simbolicamente péssimo às vésperas da COP, mas eles falam que o Lula tem essa visão mais pragmática, né? Que o Lula sabe que o meio ambiente é, sim, uma forma de colocá-lo de volta no centro do mundo como um líder relevante, mas ele também entende que países em desenvolvimento como o Brasil precisam resolver problemas básicos de desigualdade, pobreza, até de água encanada em alguns lugares do país, e para isso fontes como petróleo ainda são importantes. Isso pensa o Lula, né? E aí eles dizem, os países que mais abriram entre os países que mais abriram novos poços de petróleo no ano passado, estão Noruega, que dá dinheiro para o Fundo Amazônia e é um país riquíssimo, Canadá e Estados Unidos, que teoricamente não tem problemas tão básicos para resolver. E aí, amigo, o que eu fiz? Eu peguei esses argumentos e levei para os ambientalistas e falei, e aí, o que vocês acham, ambientalistas? Falei com a Adriana Ramos, que é secretária executiva do ISA, do Instituto Socioambiental, e ela disse, Marina, eu entendo esse tipo de contradição, o Lula é um líder desenvolvimentista que entendeu que o clima é importante, e claro que é um governo que defende muito mais o meio ambiente do que o governo Bolsonaro. Mas o que acontece com ele? Os instintos e os compromissos desenvolvimentistas dele se sobrepõem aos ambientais, e aí ele perde a capacidade de liderança numa COP como essa, né? Isso me disse a Adriana Ramos. Então, trazendo aqui os dois lados para vocês, né? Tanto o que dizem essas pessoas do governo Lula, como o que acham os ambientalistas diante desse tipo de argumento. Sim. Acho que só finalizar dizendo que, enfim, entendo tudo isso, entendo a necessidade de desenvolver o país e que esse dinheiro seja usado. O governo podia soltar um relatório dizendo o quanto do lucro com a exploração do petróleo no pré-sal realmente foi usado para o Fundo de Educação e Saúde que foi criado, né? Quanto de verdade esse dinheiro não foi, em vez de cobrir déficit fiscal, realmente entrou como correções da desigualdade social no Brasil. Aí a gente pode começar a conversar a partir de outro ponto. E que o Brasil tem capacidade de liderar a transição energética, com a quantidade de rios e área para exploração de energia solar. Exato. No planeta. A matriz energética do Brasil já é predominantemente limpa. Tá fácil para gente. Bora fazendo. Inês Brasil. Eu não posso rir, eu tô com tosse de cachorro. Deixa eu colocar no silêncio. Você não tem ideia do som que fez essa tossida. Amiga, semana que vem, você vai para a COP na outra semana, né? Eu vou para a COP na semana de negociação. Então, eu vou estar a partir do dia 15 na COP, naquela semana, direto de Belém do Pará. Quer cantar uma música da Joelma? Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nova dança do estado do Pará. É o calypso que chegou para ficar.
Gostei, amiga. Tá bom. Compartilhem o episódio, comentem. A gente bateu quantos plays, amiga? Quase 400 mil Quase plays. 400 mil plays em 2 meses. Gente, muito obrigada pela audiência. Compartilhem, comentem, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo. Digam o que vocês acham desse debate, e também o que vocês não entendem desse assunto, porque uma coisa é um assunto muito importante, mas que ele não engaja tanto novos leitores, não é leitores a palavra, Porque mas assim, é mais muito gente para o debate. distante, né? O debate é distante, né? Ele não é muito Isso. palpável e ele é cheio desses termos técnicos. Mas é isso. Até semana que vem, amiga. Até semana que vem.